E aí, turma, tudo bem? Hoje vai ser a nossa última aula sobre os componentes estruturais da dissertação argumentativa e eu trouxe para essa aula o tema proposta de intervenção. Então, se você quer aprender como fazer uma proposta de intervenção, o que a proposta de intervenção tem que ter. Não percam esse vídeo, deixem seus likes, se inscrevam no nosso canal, assim você vai ficar por dentro de tudo que tá rolando e sendo postado aqui. Bom, turma, hoje vamos falar sobre proposta de intervenção. A proposta de intervenção, como ela já foi falada em outras aulas, ela vai aparecer na conclusão. E ela tem a função de solucionar um problema. Então, o que é a proposta de intervenção? É a solução de um problema. Que problema? O problema tema, ou seja, o texto vai trazer, a prova vai trazer uma problemática, Essa problemática vai ser o tema da sua redação, que você vai gerar, vai construir a sua tese e vai também desenvolver um argumento 1 e um argumento 2 para defender essa sua tese. Vale lembrar, pessoal, que não são todos os vestibulares que vão exigir de vocês a proposta de intervenção. Aqui a gente está falando especificadamente sobre o Enem. Então, quando vocês forem prestar uma prova, um vestibular, deem uma olhada no edital, para ver se a proposta de intervenção vai ser ou não necessária, certo? Bom, turma, então vai ter lá um problema, Essa problemática, você vai desenvolver o seu posicionamento, o seu ponto de vista sobre essa determinada problemática, que a gente chama de tese, vai trazer os argumentos para defender o seu ponto de vista e depois vai ter que trazer soluções, para consertar esse problema com base nos seus argumentos. Então, por exemplo, se lá na introdução você falou que a educação no Brasil é muito ruim, beleza, essa é a sua tese. Então, tese, educação ruim, por exemplo. Aí você vai trazer o argumento 1 e o argumento 2. Qual vai ser o argumento 1 e qual vai ser o argumento 2? O argumento 1 vai ser, por exemplo, que a educação é ruim porque tem baixo investimento na educação. E o argumento 2 vai ser a baixa motivação dos profissionais de educação, dos profissionais lá, dos professores. Bom, então os argumentos, eles vão estar no desenvolvimento, obrigatoriamente, e a tese vai estar obrigatoriamente, na introdução. Certo? Bom, cheguei na conclusão. O que eu vou fazer? Vou colocar a palavra conclusiva, vírgula, reafirmação da tese, e aí eu vou colocar o ponto final e vou vir com a proposta de intervenção, certo? Onde que aparecem esses componentes? Na conclusão, certo? Aí, gente, essa proposta de intervenção, ela vai ter que solucionar obrigatoriamente essa questão do baixo investimento na educação e a questão dessa baixa motivação dos profissionais da educação, dos professores. Então, como você vai resolver essa questão do baixo investimento? Vou resolver através de campanhas, de projetos que o governo aumente o investimento. E como que eu vou resolver essa questão da motivação dos professores? Vou resolver com um aumento de salário, gratificação, alguma coisa nesse viés. Então, você tem que trazer a proposta de intervenção relacionada com os problemas que você levantou. Porque, por exemplo, se você levanta um problema... por exemplo, a violência, que tem na educação. E aí você vai lá
e coloca algo sobre aumento do investimento. Não tem muito a ver, né? Então você tem que trazer um problema e uma solução para aquele problema, para que você não tenha uma conclusão incoerente, tá? Então, a proposta de intervenção tem que estar ligada diretamente com a tese e com os argumentos. E vem a coisa mais importante agora sobre a proposta de intervenção. Ela tem que ser completa. Então, se você vai criar campanhas, se você vai criar alguma forma para aumentar a motivação, você tem que falar como, você tem que falar para quem, atingindo qual público, né? Então, ela tem que ser completa. Você não precisa trazer várias propostas de intervenção, mas elas precisam ser completas. E agora eu vou trazer para vocês um exemplo de uma conclusão. Bom, turma, e aqui eu trouxe, um exemplo de uma conclusão onde a gente vai poder encontrar uma proposta de intervenção completa. Então, olha só. Infere-se, portanto, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio, a fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem o pratica. Então, vamos analisar esse parágrafo de conclusão. Infere-se, portanto, o que é isso? Palavra conclusiva, certo? Então, a gente entende que aquele parágrafo está chegando ao fim, que tem uma ideia de final, que a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. O que é isso? A intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. Isso vai ser a reafirmação da tese. Ou seja, a gente consegue entender o tema, que essa conclusão faz parte, é sobre intolerância religiosa. E qual foi o posicionamento do escritor? Que é o mal para a sociedade brasileira. Sendo assim, cabe ao governo federal construir delegacias especializadas em crimes de ódio, a fim de atenuar a prática do preconceito, além de aumentar a pena para quem o pratica. O que é tudo isso que sobrou? Então, olha só, palavra conclusiva, vírgula, reafirmação da tese, ponto, proposta de intervenção. Então, a tese dele, que está lá na introdução, é o quê? A intolerância religiosa é uma das faces mais perversas da sociedade. Essa é a tese dele, certo? Que ele reafirmou aqui no parágrafo de conclusão. A intolerância religiosa é uma das fases mais perversas da sociedade. Ou seja, a intolerância religiosa é um mal para a sociedade brasileira. E qual que foi o primeiro argumento que ele trabalhou? Essa conclusão, ela não está completa, ela continua, mas como a gente tem pouco espaço, eu trouxe só um pedacinho para a gente exemplificar isso que a gente está vendo. O argumento 1 dele é a insuficiência de leis. Então, ele relata que quem pratica a intolerância religiosa muitas vezes sai impune. E como que ele vai resolver essa impunidade, essa insuficiência de leis? Construindo delegacias especializadas. Especializadas em quê? Em crime de ódio. Quem vai construir essa delegacia? O governo federal. Então, o governo federal vai construir delegacias especializadas em crime de ódio, com qual intuito? A fim de atenuar a prática do preconceito na sociedade, além de aumentar a pena para quem pratica, certo? Então, olha só, vocês conseguem enxergar que essa proposta de intervenção está completa? A gente consegue enxergar quem vai promover aquela ação de melhoria, de que forma essa ação de melhoria vai ser executada, com que intuito que ela vai ser executada e atingindo quem dentro ali daquele cenário. Então, isso é uma proposta de intervenção completa e tudo isso é o parágrafo de conclusão. Então, o parágrafo de conclusão tem que ter palavra conclusiva,
vírgula, reafirmação da tese, ponto, proposta de intervenção. E a proposta de intervenção tem que estar diretamente ligada ao argumento que a pessoa trouxe, tá? Então, se ele trouxe insuficiência de leis, ele tinha que trazer alguma coisa para solucionar esse aspecto de insuficiência de leis. Certo, pessoal? Então, como eu já falei anteriormente, a proposta de intervenção não precisa ser várias. Pode ser uma, desde que seja completa. Beleza, pessoal? Se você gostou dessa aula, curte, né? Deixa seu like, ajuda nosso canal a crescer. Inscreva aí nos comentários se ficou dúvida, que eu vou responder todos os comentários. Se inscreva no nosso canal e não deixe de assistir a playlist completa sobre a dissertação argumentativa que eu vou deixar aqui no card. E a gente se vê na próxima aula.